Olá, boa tarde aí, pessoal. Só para esclarecer quem é novo no projeto Revisando, as nossas aulas elas estão ocorrendo de forma online, ok? Aqui pelo Zoom. Ela fica gravada e aí depois, quando a gente subir, a gente disponibiliza o link e você pode tranquilamente assistir, né, a hora que quiser. Então, a gente fala que, ó, às vezes, né, o horário é o horário mais, né, favorável para o aluno, porque ele tem um plantão, tem um serviço, né? Então, ele se inscreve, né, e assiste depois. Claro que a grande vantagem é o ao vivo para poder participar, interagir, tirar dúvida. Não que a professora não vá responder depois, fica um contato aí, qualquer coisa também, né? A gente vai trocando ideia, tá? Mas, opa, sem áudio. Alguém mandou mensagem aí que está sem áudio. Se tiver sem áudio, ó, dá uma olhadinha, que às vezes, né? Pode parecer incrível isso, mas você sai e entra de novo e funciona, tá? Sai e entra de novo, tá funcionando. Se mais alguém reclamar de sem áudio, me avisa. Mas o meu acho que tá ok, tinha perguntado no início, tá? Então só não é um problema daqui da origem, é um problema do, né, destino aí, certo? Bem, hoje a gente começa a nossa revisão aí, hoje de sábado, que eu quero dizer, né? Porque nós já tivemos na semana Raciocínio Matemático Milton Ueta, né? Hoje, sábado, a gente começa com a professora Daniela Tatarim, a parte de, né, redação, e depois com a professora Helena, português, às 18 horas, ok? Então, espero que vocês aproveitem aí, né, todo o conhecimento, toda a luz da professora Daniela Tatarim é com vocês. Vai lá, Dani. Muito obrigada, Márcio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Estou concorrendo com o Jogo do Brasil, o que é injusto, né? Mas faz parte, bem como o Márcio colocou, né? Nossa atividade aqui, nosso encontro vai ser gravado. Eu espero que ele seja bastante proveitoso para todos nós. Sintam-se à vontade para interromper e perguntar se isso for necessário, por mais que possa até parecer para alguns estranhos, para alguns possa parecer isso estranho, mas as perguntas elas colaboram muito para o processo. Então, se eu falar alguma coisa que de repente fique em dúvida ou isso levante algum tipo de questionamento, abra seu microfone e pergunte, ou se você se sentir mais à vontade fazendo uso do chat, faça isso, não tem problema nenhum, tá? Como bem colocou o Márcio, dúvidas elas existem para serem sanadas e serão sanadas, seja aqui nesse momento, posteriormente, se isso for possível, tá? Então, fiquem bem à vontade para questionar. A ideia é que a gente tenha uma conversa que não seja meramente um monólogo, porque quando a gente fala de concurso e de prova de redação, para algumas pessoas, talvez até para alguns de vocês, possam em algum momento ter soado dessa forma, mas o pensamento imediato é assim, beleza, redação eu não preciso me preocupar, eu não preciso estudar. Sim, você vai olhar o inventário e você vai encontrar lá no inventário língua portuguesa, você vai encontrar raciocínio lógico matemático, você vai encontrar, no caso do concurso da PM Paraná, História e Geografia, você vai encontrar conhecimentos específicos, mas você não vai encontrar no inventário para prova discursiva ou redação, é muito raro isso. Algumas bancas colocam nos seus concursos conteúdos de atualidades para a prova de redação. Isso quando elas não cobram conhecimentos específicos. Não é o nosso caso. Ocorre que isso é um pensamento equivocado, porque, de fato, não há um conteúdo tão denso ou que mereça um inventário para você estudar para uma prova de redação, mas há sim, né, a necessidade de um preparo, de um direcionamento e muito, muito, muito treino. Redação é consequência de treino. O que a gente vai fazer aqui? Vou apresentar para vocês todos os direcionamentos, vou falar um pouquinho da banca, como a banca costuma elaborar as suas provas, porque essa é uma excelente estratégia de estudo e isso vale para todas as áreas. Se você conhece a linguagem da banca, você se apropria de uma forma de questionar, de uma forma de cobrar, né, em prova, que facilita a sua vida no dia do concurso. Então, dia 13 está se aproximando, que é o dia marcado para a prova da PM, a gente espera que não ocorra nenhum tipo de problema e que essa prova, né, se mantenha, porque ninguém aguenta mais adiamentos, nem vocês, tampouco nós que trabalhamos com isso, mas voltando aqui ao que de fato nos interessa,
os direcionamentos são necessários para você saber o que fazer no domingo, dia 13. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Assim que eu terminar aqui, o Márcio encaminhou para vocês um arquivo em Word. Ele tem a essência daquilo que vai ser falado aqui, mas eu vou compartilhar com ele quando eu terminar o meu PowerPoint em PDF. E aí tem algumas questões que eu gosto de ensinar aqui no PowerPoint. Vocês também vão receber isso quando terminar a nossa conversa, tá? Compartilho com vocês a minha tela. Qualquer problema, por favor, avisem, tá? Usem o chat ou abram o microfone e falem comigo. Então, a nossa conversa é sobre a prova discursiva, a prova de redação da PM Paraná. Deixei aqui todos os meus contatos, onde você pode me encontrar, além, obviamente, dos canais de comunicação que a gente está usando no Revisando, tá? É onde vocês me encontram. E fiquem à vontade para chamar, caso vocês precisem de alguma coisa. Pelo núcleo de concursos, que é a banca responsável pela elaboração desse concurso, são 155.700 inscritos para a prova. O que a minha experiência diz? Eu trabalho com concurso há um bom tempo. A minha experiência diz que pelo menos 1/3 desse número, de fato, e olhe lá, de fato estudou para a prova. Desses que de fato estudaram, metade, então a gente já caiu aqui para 51 mil e pouquinho, metade praticou quanto deveria, ou perto do que deveria, para a prova de redação. Isso significa que a concorrência para você, ela acaba sendo muito reduzida. Não se assuste, portanto, com números. Ainda assim, uma quantidade expressiva de pessoas interessadas aí nas 2.000, é isso? 2.000 vagas, né, para o concurso, ou algo parecido com isso. Eu sei que tem para PM e tem para bombeiro, né, vagas distintas aí para as duas áreas. Lá no edital, há informações importantes para você se preparar para essa prova. Primeiro, é uma prova que vale 40 pontos. Como é que a gente trabalha com prova que vale 40 pontos? Querendo os 40 pontos, óbvio. Professora, mas dá para tirar os 40 pontos? Lógico que dá. Ainda mais que você está sendo avaliado por uma banca que tem uma característica muito marcante. O núcleo de concursos, que é a mesma banca que elabora as provas do vestibular da UFPR, é uma banca que privilegia conteúdo, e isso é uma vantagem muito grande para a gente. Em que sentido? Naquele sentido muito simples, se você esquecer uma crase, uma maldita crase, né, isso não significa que o seu texto vai ser duramente penalizado, como seria em outras bancas. A OCP, por exemplo, que é uma banca bastante conhecida, ela costuma deixar da nota da prova 20% para aspectos normativos, e isso é um peso muito grande se você, numa mesma circunstância de erro. Então, não estou dizendo que a banca não vai penalizar o erro, eu estou dizendo que ela privilegia o conteúdo. Então, se você deu conta de fazer um texto cujo conteúdo é bem trabalhado, um ou outro erro normativo não vai ter um impacto tão grande na sua nota. Há também no edital que o gênero textual, assim como as especificidades em relação à própria proposta, número de linhas mínimo e máximo, isso tudo constará da prova. Então, eu não tenho a informação prévia. Você tem 25 linhas, 30 linhas, 20 linhas. A gente não tem essa informação. Isso vai estar lá no dia da prova. O que a banca, núcleo de concursos, tem mostrado quando a gente olha para provas anteriores, inclusive de vestibular? A cobrança de textos que fiquem ali entre 15, 18 e 20 linhas. Então, você não vai precisar produzir um texto de extensão tão grande, né? A gente sabe que é mais ou menos um padrão de concurso trabalhar com até 30 linhas. Essa não é a realidade do núcleo de concursos. Eles costumam trabalhar com textos um pouco mais sucintos. Então, espere aí um texto que fique em torno de 20 linhas no máximo para ser produzido. Mas essas informações só nos serão apresentadas na prova, no próprio comando da questão. O texto que você vai ter que fazer também não está especificado. O edital diz uma questão de redação. Mas a gente sabe, por experiência e pela leitura do edital, que a tipologia ali é dissertativa. O que isso significa para nós? Que você vai precisar fazer um texto cuja natureza seja informativa, ou seja, quanto mais você souber de algum assunto, melhor, porque você vai ter que falar sobre algo. Geralmente, concursos para carreiras policiais
costumam trazer como característica temáticas da atualidade, quando não são questões específicas, temáticas da atualidade que dialoguem com o exercício da função de alguma forma, direta ou indiretamente. Então, tudo que está acontecendo no nosso contexto social é importante para você nesse momento. Então, quanto mais informado você for em relação a conhecimento de mundo mesmo, melhor, maiores são as suas chances de ter domínio em relação ao tema que vai ser abordado na hora da prova. Então, pode ser uma temática que fale de violência? Pode, a gente sabe que o trabalho, a atuação do policial militar está relacionada a isso, como pode ser uma questão que dialogue com lei seca, com questões educacionais. Já caiu o concurso da PM do Paraná, uma questão que falava da violência desencadeada por jogos eletrônicos violentos, especialmente quando jovens estavam, os jovens fazem muito uso disso, enfim, algo que de alguma forma você consiga relacionar ao exercício da função. Dá para saber qual é o tema? Ainda não. Ah, Danilo, só um minutinho. Danilo fez uma pergunta muito boa e eu só vou finalizar o edital, Danilo, vou abrir a sua pergunta para o grupo, porque ela é muito boa e vou explicar como é que você vai fazer isso, tá? Não vou deixar de te responder. Então, gente, só voltando aqui, só para a gente finalizar essa parte do edital, tá? Quanto mais você souber, melhor. Então, o seu olhar ele precisa ser muito amplo em relação ao que acontece ao nosso redor. Nós tivemos, por exemplo, na semana passada, episódios envolvendo a polícia, né, especificamente do Recife. Todo mundo deve ter visto isso, porque foi amplamente divulgado pela mídia, e um controle de massa, né, a gente pode colocar dessa forma, quando a polícia precisa agir em relação a manifestações sociais, né, manifestações que acontecem em espaço público. Não acredito que essa seja a temática da sua redação, por ser muito próxima e a prova com certeza já está pronta. Mas é um exemplo de um assunto, mesmo distante da nossa realidade, que pode ser trazido à discussão porque interfere no desenvolver, no desempenhar da função do policial militar. É isso que eu queria que vocês visualizassem, tá? Ainda em relação ao edital, para a gente poder chegar à pergunta do Danilo. Lá aparecem os critérios de correção. Quais são esses critérios? Primeiro, a argumentação lógica. O que isso diz para mim? Que você vai fazer um texto dentro da tipologia dissertativa, mais de natureza argumentativa. Então, a você será solicitada a produção de um texto em que você precise necessariamente falar de um assunto, se posicionar em relação a esse assunto e defender com argumentos. Tá? Então, a gente, das próprias informações previstas ali em edital, a gente já vai inferindo pontos que nos ajudam a organizar o nosso pensamento e a direcionar aqui, inclusive, a nossa revisão. Domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. Então, lá no enunciado, ele vai dizer, quero que você faça um texto de natureza dissertativa argumentativa, quero que você faça um texto de natureza dissertativa, quero que você faça um texto de natureza informativa. O que muda? Dissertação argumentativa, opina e justifica com argumentos preferencialmente externos. Texto de natureza dissertativa fala sobre, então é o que você pensa do assunto sem a obrigatoriedade da argumentação externa. Então, é suficiente os seus valores, os seus princípios, a sua posição. Enquanto no texto de natureza dissertativa argumentativa, não é suficiente apenas isso. Você precisa também inserir dados estatísticos, fazer alusão histórica, apresentar ali dados, argumentos de autoridade. Eu preciso de elementos externos para validar o seu ponto de vista. Quando a gente faz um texto de natureza informativa, não pode haver opinião. Então, o que você traz são apenas fatos, né? Você informa o seu leitor. Isso a gente só vai saber quando pegar a prova de redação. Qual é a minha aposta? Um texto de natureza dissertativa argumentativa, por conta do primeiro critério de correção, uma argumentação lógica. Também vou avaliar domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, regência e colocação, além de uso de vocabulário adequado. Então, veja como a aula de português, por exemplo, é importante, porque você não pode falhar em relação à concordância, em relação à regência, colocação pronominal, pontuação, crase, ortografia.
Mas também o seu potencial leitor vai ser avaliado, uma vez que eles esperam um vocabulário adequado. Eles esperam que vocês demonstrem aquilo que a gente chama, na nossa área de atuação, de repertório. Então, eu vou pegar o seu texto para ler, eu tenho que ver um bom repertório ali, eu tenho que perceber que você, candidato, tem um vocabulário preciso, tem um vocabulário bem trabalhado, bem elaborado, que você tem condições, você reúne condições de compartilhar informações com outras pessoas. Mesmo porque, no exercício da função, você vai lidar com pessoas. Vai haver um momento que você vai precisar fazer um relatório, você vai precisar interagir. Então, esse vocabulário, essa exigência de prova é também avaliar uma competência para você desenvolver depois a função. Quando você passar no concurso, eu tenho certeza de que isso vai acontecer, e quando você for assumir ali o seu cargo, ok? Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, então a articulação entre as informações, a gente vai falar sobre isso em textualidade, é o que dá qualidade àquilo que você escreve. Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de textos que sirvam de base. Aqui eu tenho um outro indício de que, de fato, eu vou ter uma produção dissertativa argumentativa com textos de base para dar o start ali em relação à temática. Então, você lê um texto de apoio que te ajuda a pensar, te ajuda a buscar informações nos seus próprios conhecimentos prévios. Vale reforçar aqui que textos base, textos de apoio, textos apresentados nos comandos das questões não podem servir de cópia para você. Então, você pode buscar informações desses textos? Pode. Se houver ali no texto dados estatísticos, argumentos, né, uma autoridade falando do assunto, eu posso usar? Pode, desde que você faça paráfrase, né, que é a reformulação do enunciado com seus próprios termos. Então, não faça cópia, porque isso invalida o argumento e isso prejudica consideravelmente a nota atribuída à sua redação. E a legibilidade do texto respeita as normas ortográficas em vigor. Se a sua letra for ilegível, eles simplesmente zeram a redação e aí, infelizmente, o percurso aí para você termina, porque a prova de redação, ela tem caráter eliminatório e classificatório. Ok? Então, esses eram os critérios que foram apresentados pela banca, além também da organização global e coerência do texto. O texto tem que ter começo, meio e fim, a gente vai falar de estrutura, e o texto tem que ter unidade. Então, você precisa preparar um texto que faça sentido, ou seja, que se mantenha fiel à temática que está sendo discutida do começo ao fim. Isso é a coerência, isso envolve essa organização global. Use os recursos coesivos todos que você dispuser, e recursos coesivos é um conhecimento que a gente adquire com língua portuguesa. O que é um recurso coesivo? É pronome, é conjugação verbal, é conjunção, seja ela coordenativa ou subordinativa, é usar os recursos que garantem essa junção das informações que vão dar o sentido para o texto. Agora sim, antes de entrar em estética e norma padrão, vou responder a pergunta do Danilo, que foi uma pergunta muito boa. Embora a gente vá trabalhar ainda, né, com mais informações em relação à estrutura, não vejo problema em responder essa pergunta agora. O que o Danilo queria saber? Ele disse que vem treinando. Parabéns, Danilo, essa é a melhor forma de se preparar para uma prova discursiva. Se tiver orientação, melhor ainda, mas o treino por si só já é um ganho muito significativo. Ele vem treinando com textos de 25 linhas e ele vê uma dificuldade em relação a reduzir para 20, caso isso se confirme. Essa é a minha aposta, tá? Gostaria de reiterar isso, mas eu acredito muito, pelo que eu tenho visto em outras provas da banca, núcleo de concursos da UFPR, que isso deve se manter. Como é que a gente lida para diminuir linhas? Danilo, você tem razão, é difícil mesmo. É mais fácil você, de um texto pequeno, então de um texto de 8, 10 linhas, você ampliar para 30, a reduzir, estou sendo exagerada quando eu falo em 30, a reduzir um texto maior para uma quantidade menor. Então, qual é a orientação? Quando a gente escreve, nós trabalhamos, a lógica da escrita ela é uma só. O texto ele se organiza em parágrafos e cada parágrafo tem uma estrutura organizacional que deve ser respeitada, de introdução ou tópico frasal, desenvolvimento e, dependendo da extensão do parágrafo, conclusão ou não. Então, quando eu vou fazer um parágrafo, eu sei que eu quero, naquele parágrafo, falar de determinado assunto. A minha primeira informação, que a gente chama de introdução ou tópico frasal,
é a informação que no parágrafo vai trazer a essência dele, ou seja, qual é o meu objetivo? Eu, enunciador, eu produtor, eu redator, eu tenho um objetivo. Esse objetivo, ele fica explícito na introdução. À medida que eu aponto essa introdução, eu vou inserir o que nós chamamos de informações secundárias, certo? Que vão dar fundamentação para o meu tópico frasal. Essas informações secundárias, elas compõem o recheio do parágrafo. Como é que eu reduzo, Danilo? Respondendo especificamente a sua pergunta, é das informações secundárias que você vai suprimir alguma coisa. Então, a primeira postura, digamos assim, para você reduzir é trabalhar com sinônimos. Então, se você tem uma construção maior, né, você pode olhar para aquela frase que é mais extensa e tentar resumir essa frase, sintetizar essa frase, trabalhando com sinônimos, a partir de uma paráfrase. Então, eu tenho uma sentença maior, né? Se eu digo, por exemplo, que vou pegar um tema qualquer, tá? Agrotóxicos, por exemplo. O uso de agrotóxicos o uso de agrotóxico para garantia de melhor qualidade dos alimentos acaba gerando um problema muito maior, que é o déficit da qualidade proteica e nutricional daquele mesmo alimento. Fiz uma frase bem bonita, enorme. Como é que eu posso falar essa mesma frase de uma outra forma? Posso dizer que o uso de agrotóxicos desencadeia problemas relacionados à qualidade dos alimentos. Eu falei a mesma coisa, Danilo, só que falei com menos palavras, ou seja, eu fiz um enunciado menor. Essa é uma forma de você reduzir. Então, você pega aquilo e continua escrevendo do jeito que você já está habituado. Você escreveu um texto maior, só que obrigatoriamente o teu rascunho vai ter a etapa da síntese. Então, você vai ter que ler o texto e suprimir ali, reduzir a informação. Uma outra forma é você excluir, primeiro, os exemplos. Exemplificações são as primeiras das informações que a gente retira. Você pode, nas fundamentações, em vez de trabalhar, por exemplo, com 2 períodos, você trabalha com um só. Isso também é uma estratégia para reduzir. Sempre que você usar um outro exemplo, uma locução verbal, você substitui por um verbo. Então, é assim que a gente vai ganhando o espaço. Uma outra alternativa, mais radical, mas que eu passo para você também, e aí você me diga, por favor, se atendeu à sua necessidade. Algo que você pode fazer também, que muita gente vê dificuldade, é reduzir a sua letra. Eu vou falar de letra agora, em estética e norma padrão, mas eu percebo, e eu atendi muitos alunos de forma particular para o concurso da PM, e eles ficavam um pouco assustados quando eu dizia isso. Olha, fulano, sua letra é muito grande. Você está escrevendo em uma linha 8 palavras. Você precisa dar conta de escrever 13. E eles se assustavam. Mas por que esse número mágico? Eu trabalhava com 15 palavras por linha. Mas as pessoas ficavam assustadas. Não tem como, não consigo. Aí eu fui reduzindo. Então, o que não pode, em hipótese alguma? Você trabalhar com menos de 10 palavras por linha. Você perde naquilo que a gente chama de insuficiência de conteúdo. Então, o concurso, a folha que a gente usa para escrever, ela necessariamente trabalha com linhas mais finas, né, menos espessas, e mais extensas. Isso é um padrão de folha de redação. Usando como comparação uma folha de caderno. Então, você vai ter uma linha mais comprida e mais fininha. Naturalmente, você tem que dar uma reduzida na sua linha. Então, Danilo, a minha sugestão é que você conte quantas palavras você tem escrito por linha. E se você está ali na casa das 10 palavras por linha, o que você vai fazer? Você vai reduzir a sua linha para você alcançar pelo menos 12, 13 palavras por linha. E aí, automaticamente, essas linhas vão ser suprimidas e você vai dar conta de atender a um enunciado que possa cobrar menos linhas de você, mesmo tendo treinado com 25, tá bom? De nada, Danilo, imagina. Entendi. Se você quiser que eu dê uma olhadinha no tamanho, mas conte. A gente não consegue trabalhar
um padrão em relação ao tamanho de letra, mas a gente consegue trabalhar uma quantidade de palavras por linha que já nos dá essa noção. Ela não vai ficar, e eu garanto para todos vocês, colocar ali 12, 13 palavras numa linha não faz da sua letra ilegível em relação ao tamanho. Garanto isso, acreditem, eu garanto isso para vocês, tá? Agora que a gente respondeu, né, a questão, o questionamento do Danilo, e reitero a todos vocês, se houver mais questionamentos, abram o microfone e falem comigo, ou mandem pelo chat, que vai ser um prazer. Eu vou parar e vou responder a todos vocês, tá? Vamos falar de estética e de norma padrão, que são critérios muito importantes, algumas pessoas não acreditam nisso, mas é muito pequena. É fato isso, é muito pequena a parcela da nota que é atingida por isso, mas é uma parcela atingida por isso. Quando a gente faz concurso, quando a gente trabalha por um concurso, tudo que pode atrapalhar, tudo que pode representar uma perda, mesmo que reduzida, deve ser evitado. Então, esse ponto serve para evitar possíveis perdas de nota. Então, é bem importante que você observe alguns aspectos que estão relacionados à norma padrão, à correção gramatical mesmo, mas também à estética, que é a aparência do texto, é o aspecto visual. Para fazer uma comparação para vocês, Sebrasp, por exemplo, a banca lá da Universidade de Brasília, ela tem, na sua própria grade de correção, de 5% a 10% do valor da nota voltado à questão estrutural. O que é a questão estrutural? É o que eu estou chamando aqui de estética. Então, é uma parte, sim, que acaba sendo avaliada. Então, se eu posso impedir problemas nesse ponto, é para isso que eu tenho que trabalhar. O que você tem que saber sobre a sua letra? Ela tem que ser legível. Em hipótese alguma, ela pode representar qualquer tipo de dificuldade para o corretor ler. O que é uma letra legível? É uma letra em que o traçado é reconhecido, ponto. Não é uma letra bonita. Então, uma letra legível pode ser uma letra bonita. Mas uma letra bonita não necessariamente é uma letra legível, especialmente se ela for uma letra desenhada. Então, você tem que tomar um cuidado com a sua letra, para que garanta a legibilidade. E não interessa se ela for manuscrita, né, se ela for cursiva, se ela for caixa alta, tipo máquina, se você mistura, se você deita ela para a direita ou deita ela para a esquerda. Não importa. Desde que ela seja legível, então a legibilidade é uma exigência. E a legibilidade se configura na compreensão do traçado, no reconhecimento do traçado daquela letra. Então, legibilidade é um ponto importante. Assim como em relação a erros, todo cuidado é pouco. O que é o ideal? Não erre. Faça o rascunho, avalie o rascunho e passe a limpo sem cometer erros. Mas se acontecer, preste atenção como você vai lidar com ele. Não é com uma rasura, não é colocando entre parênteses, não é escrevendo SE em cima da palavra, porque eu sei que há gente ensinando isso, mas não há nenhum tipo de precedente teórico para justificar isso como uma estratégia correta para trabalhar com erros. Não existe. Então, a banca pode descontar como erro, mas também pode entender como uma tentativa de fraude. E vou explicar. Se você rasura, você pode, o seu leitor, o seu corretor pode entender isso como uma tentativa de identificação. É pelo mesmo motivo que a gente diz, não faça bolinha no i, faça pingo. Não emende o tio no final da vogal. Sabe aquelas pessoas que emendam, né, o tio no finalzinho da vogal? Não faça isso, porque pode ser entendido como uma marca, um sinal, e isso anula a prova. Então, a recomendação é mantenha o traçado claro e não cometa erros. Cometendo, como é que você lida com isso? Apenas e tão somente um traço sobre a palavra errada. Então, se você está escrevendo, e é óbvio, gente, quem não vai ficar tenso no momento de prova? Você estudou, você está apostando muito alto nisso, é uma carreira, é algo para a sua vida. É natural que um momento de estresse possa vir a surgir. Então, é esse estresse que vai desencadear, vai poder desencadear aí um erro, qualquer que seja. Então, o que você faz? Apenas passe um traço sobre a palavra. Se você está escrevendo e identificou no momento erro, passa um traço e continua a vida como se nada tivesse acontecido. Se você já finalizou o texto e identificou um erro, passe um traço e escreva em cima a palavra correta, ok? É assim que a gente lida com o erro. Existe uma outra forma, eu não gosto muito, mas vou contar para vocês, que é correta também, que é você fazer o uso dos mesmos recursos que nós fazemos para a correção em documentos.
né? Então, uma ata, por exemplo, não pode ter rasura. Se você está redigindo uma ata e comete um erro, você põe uma vírgula, escreve digo, põe outra vírgula e faz a correção. É uma estratégia também que pode ser utilizada, mas eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho meio feio. E se você errar 2 vezes, você vai fazer digo, digo. E se você errar 3 vezes, digo, digo, digo. Então, é melhor fazer o traço sobre a palavra errada. É um traço em cima da palavra, sem rasurar, sem rabiscar, sem pôr entre parênteses, porque parênteses é um sinal de pontuação que tem finalidade, e nenhuma delas é esconder erro de prova de redação, muito menos sem colocar sigla que nem é reconhecida pela NGB, Norma Gramatical Brasileira, que é o SE para sem efeito, ok? Então, errou, passe um traço sobre a palavra, é mais do que suficiente. Como eu já disse, busque trabalhar ali pelo menos 12, 13 palavras por linha. Então, você reduz ali o tamanho da sua letra para que você não sofra com o que a gente chama de insuficiência de conteúdos. Se a proposta trouxer itens a serem atingidos, que é uma possibilidade, a Núcleo de Concursos, o Núcleo de Concursos já fez em outros concursos, concurso TJ Paraná, por exemplo, de 2014, que foi um concurso muito expressivo aqui no nosso estado, a prova de redação tinha 7 comandos a serem seguidos e 18 linhas. Muitas pessoas simplesmente enlouqueceram com aquilo, porque para eles era impossível dar conta de tantos comandos em tão poucas linhas, mas dava. Um dos pontos ali a serem trabalhados para que isso acontecesse era justamente o tamanho da letra. Então, 12, 13 palavras por linha, anote isso, é importante, vai te ajudar bastante nesse quesito. Parágrafo tem que ser feito. Não precisa, lembram da escola? Né? 2 dedinhos, era assim, 2 dedinhos, um pontinho, letra maiúscula. Não há necessidade de um espaço tão grande, um dedinho é mais do que suficiente, mas há necessidade de haver o parágrafo, esse pequeno distanciamento da margem, e de haver a manutenção, porque todos os parágrafos precisam ser alinhados. Isso também é um quesito que envolve estética e que, sim, prejudica a sua avaliação. Então, tem que fazer, mantenha ali aquele distanciamento, aproveitando a palavra parágrafo, né? Cada parágrafo trabalha com uma ideia, mas a gente vai retomar isso quando formos falar da estrutura do texto. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo bem? Estou falando muito rápido? Antes de entrar em norma padrão, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum questionamento? Está tudo tranquilo? Tudo certo. Obrigada, Luiz. Vou entender esse povo quietinho como um sim, né? Então, vamos lá. Em relação à norma padrão, e aí a minha recomendação é, se você identificar em algum dos elementos que eu vou apontar aqui como essenciais, dificuldade, vai atrás de informação, porque a correção é implacável nesses quesitos. Então, primeiro ponto que você tem que estar muito atento, concordância, tanto nominal quanto verbal. E aí a minha sugestão é que, no mínimo, você reconheça a aplicação da regra geral, tanto para a concordância nominal, em que o adjetivo e os outros termos que se relacionam a substantivos concordam em gênero e número em função dele, mas também que saibam aplicar a regra geral de concordância verbal. Verbo concorda com o núcleo do sujeito. As demais colocações, porque a gente sabe que são muitas regras de concordância. Quanto mais você souber, melhor. Mas tome muito cuidado. Saiba pelo menos a regra geral. Pelo menos isso, tá? Outro ponto importante, a regência, especialmente a verbal. Muita gente erra. A regência é um assunto muito chato de se estudar. E em contrapartida, quando a gente pensa na produção textual, ela é extremamente importante porque um equívoco, um erro de regência, implica a mudança de sentido de uma forma verbal. Se você, o verbo... vamos pensar no verbo assistir, né? O verbo assistir, ele tem 4 regências possíveis, com 4 sentidos possíveis. Se você erra a regência de uma forma verbal, como assistir, você está mudando o sentido daquilo que você escreveu. E tudo que implica alteração de sentido é importante para você numa prova de redação. Porque se muda o sentido, a intencionalidade discursiva, que é um ponto que dá muita nota quando a gente fala de coerência, ela vai se perder.
Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Colocação pronominal, especialmente quando usa próclise e quando usa ênclise. A ênclise é a colocação básica da nossa língua. Quando a gente pensa na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, a ênclise entra aí. A colocação de um pronome depois de uma forma verbal, ela se faz presente na nossa língua a partir de duas regras. Então, você tem que conhecer. Não começa enunciado com pronome, sempre com o verbo, e depois de pausa, primeiro o verbo, depois o pronome. Sabendo pelo menos essas duas regras, você já consegue se virar, porque aí vai ter a mesóclise, que não tem muito uso no nosso português cotidiano, e a próclise, que exige condições para sua existência. Mas se você sabe que não é ênclise, você já vai saber que é próclise. Então, é um ponto importante. Se tem dúvida, vai atrás, porque isso também prejudica bastante a sua produção. Pontuação, especificamente uso de vírgula. Não esqueça. Duas regras importantes de vírgula. Quando usa e quando não usa. Então, é importantíssimo saber que explicações, por exemplo, assim como aposto e o vocativo, são isolados por vírgula. Termos deslocados, da ordem direta, são isolados por vírgula. Mas o que mais pega é quando não usa. Muita gente ainda separa sujeito e verbo com vírgula. Isso é um erro crasso, é grave, perde muita nota. Assim como separar o verbo dos seus complementos por vírgula. Então, fique muito atento, estude, retome ali, opa, quais são os casos em que eu vou poder usar e não vou poder usar a vírgula? Porque a vírgula, ela implica mudança de sentido também. E como eu disse, tudo que implica alteração de sentido é importante numa prova de redação. Não erre palavras, então ortografia acaba sendo indispensável. Na dúvida, o melhor conselho que eu posso dar para vocês, use um sinônimo. Está em dúvida em relação à grafia da palavra? Busque uma alternativa. Não corra o risco de escrever e escrever errado, tá? A ortografia é a melhor forma, uma outra recomendação, a melhor forma de estudar ortografia é pela leitura. Porque aí você está memorizando a escrita, tá? Ter a memória escrita da palavra é a melhor maneira de se trabalhar com ortografia, porque existem regras, mas são muitas mesmo, e aí você vai ficar lembrando todas essas regras, e em cima dessas regras existem casos de exceção. Então, o mais recomendado, ainda mais aqui, nosso contexto, somos todos adultos, a melhor forma de memorizar aí a grafia de algumas palavras é pela leitura. E não se esqueça, está em dúvida? Substitua, use um sinônimo. E a crase, né, que é uma pedra no sapato para muita gente. Eu tive alunos que já me disseram assim, não, a crase caiu pelo acordo ortográfico, professora. Não caiu, não. A crase continua ali firme e forte. Então, fique atento às recomendações de uso da crase, né? A crase é um recurso que você vai usar diante de palavras femininas, por exemplo, porque precisa haver necessariamente uma preposição A e um artigo A. Ah, mas tem um caso. Mas aí a gente está falando de uma locução adverbial feminina, que é a moda de, né? A maneira de. Então, quando essas locuções, até quando elas estão implícitas, e mesmo assim há um termo masculino, há a crase por conta da locução. Então, isso é um fato. Crase só diante de palavra feminina. Memoriza pelo menos isso, já é meio caminho andado em relação ao uso desse sinal gráfico, ok? Então, esses são pontos normativos que não passam aos olhos dos corretores. Eles batem o olho no texto e eles identificam falhas voltadas a esses aspectos. Então, se você tem dúvidas ainda em algum deles, já anota aí, preciso estudar mais concordância, preciso estudar mais crase, preciso estudar mais pontuação. E vai atrás, porque você ainda tem tempo para sanar esses problemas. Agora a gente chega na estrutura do texto. O que é um gênero dissertativo? Como eu devo pensar esse gênero dissertativo? E aí eu escolhi uma proposta do núcleo de concursos, aplicada em um concurso, para mostrar isso na prática para vocês. Então, em relação a dissertar, o que é dissertar, né? É falar sobre. Então, sempre que a gente fala de alguma coisa, nós estamos dissertando. Em alguns momentos, nós falamos de forma mais simplista, mais pessoal, em outros momentos, nós falamos com mais propriedade. Ainda assim, nós estamos dissertando. Quando a gente pensa numa redação de concurso, necessariamente, esse falar sobre exige da gente uma riqueza de detalhes, uma forma sistematizada. Então, a sua dissertação, ela precisa trazer ali uma estrutura padrão de começo, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ela também precisa apresentar o que a gente chama
de conteúdo, de informatividade. Por isso eu reitero, quanto mais conhecimento de mundo você tiver, mais fácil é para você fazer uma dissertação. Então, dissertar é falar sobre algo. E isso é factual. Então, quanto maior for a quantidade e a qualidade da informação que você tem, maiores são as possibilidades de se garantir uma boa nota. Para você ampliar seu repertório, você precisa ler. Para você ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, você precisa de boas fontes de informação. Eu gosto muito de alguns veículos de informação, mas eu não faço as minhas leituras em uma única fonte. Eu gosto de ter pelo menos 2 fontes, e nenhuma delas é Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, tá? Embora eu tenha Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp. As informações, eu preciso, estou falando por mim, tá? Eu sou professora de redação, então eu preciso ter acesso a informações de qualidade e preciso lidar com essas informações com responsabilidade, porque eu não trabalho só em concursos com adultos que têm já seu posicionamento formado, eu trabalho em escola, eu dou aula para educação básica, então eu trabalho com produção textual para alunos de ensino médio, eu preciso necessariamente levar informação para eles. Essa informação, esse levar informação, sobretudo nesse contexto que a gente está vivendo hoje, ele precisa ser feito com muita responsabilidade. Então, eu tenho diversificadas fontes de informação. Olho pelo menos 2. Gosto muito do Estadão, que é o jornal cujo app eu tenho no meu celular. Gosto muito do Correio Brasiliense. Gosto muito do G1. Eu leio o portal G1. Mas eu também vou atrás de informações do El País, vou atrás de informação da Folha de São Paulo, vou atrás de informação do Globo, eu leio a Gazeta do Povo, que é um jornal nosso aqui local, eu gosto muito do Plural. Então, a gente precisa buscar diversificar as fontes de informação. O Plural, por exemplo, é um jornal de Curitiba, feito por jornalistas que são sérios, são responsáveis, de acesso totalmente gratuito e ilimitado. Então, eu posso acessar o site do Jornal Plural e vou ter acesso às informações ali, sem necessariamente... Você precisa fazer login. Suas 5 leituras gratuitas do mês já estão acabando. Não tenho disso, né? Então, é muito bom você buscar diferentes fontes de informação. Eu não gosto embora reconheça o mérito, né, e o valor, eu não gosto muito da Veja, tem muita propaganda, mas é uma boa fonte de informações também. Mas o mais importante, para a gente não cair em armadilhas, porque infelizmente isso é uma realidade, de alguns veículos de informação serem tendenciosos, sobretudo com alguns assuntos, né? A gente sabe que isso é real. Então, busque sempre, pelo menos, 2 fontes diferentes, e aí você pode comparar como a notícia foi apresentada, e aí tirar suas próprias conclusões baseadas nos seus conhecimentos, nos seus valores, nas suas crenças, ok? Tranquilo? Então, isso é bem importante, tá? Então, tem que ter informação, tem que ter conhecimento. A leitura é a melhor, e eu posso arriscar dizer, se não a única, a mais importante forma de você adquirir informação. Isso porque você pode ouvir, né? Existem podcasts incríveis nas plataformas de streaming para você ouvir comentaristas falando dos assuntos, das notícias. Você pode assistir a telejornais, né? E nós temos diferentes telejornais em diferentes canais abertos de televisão, existem também os dos canais fechados. Enfim, eu gosto muito de ouvir a Band News, que é uma fonte de informação que eu vejo com bons olhos, para mim tem qualidade, mas isso é muito pessoal, é você quem faz a escolha, desde que você faça a escolha, isso é essencial. Não se tem informação sem ter acesso a esses veículos de informação. Existe um canal, vou até pegar aqui certinho, para passar isso para vocês. Existe um canal de verificação de fake news, e nesse contexto, eu vou pôr aqui no chat, deixa eu só pegar o link certinho. Nesse contexto, isso é muito importante. Quem nunca, né, teve grupo de família de WhatsApp? A minha família é muito grande, eu moro em Curitiba, mas eu tenho familiares em Salvador, em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um grupo de família, e é óbvio, né, que rola muita coisa, inclusive fake news. Então, eu coloquei no grupo, é esse link que eu estou puxando aqui para mostrar para vocês, e eu vou compartilhar no chat, um link de verificação de
de informações, e isso é muito bom, né? Que é o projeto comprova.com.br. Vou colocar aqui no chat, tá? Para quem desejar. Então, vocês podem... São diversos veículos de informação que verificam as notícias. E isso é importante para que a gente não compactue com divulgação de notícias falsas, de inverdades, e isso só traz prejuízo para toda a sociedade. E também para vocês. Então, é muito bacana dar uma olhada nisso. Além desse link, vou compartilhar uma outra informação. Ai, Danilo, outra boa pergunta. Já vou responder a sua pergunta. Uma outra fonte de informação que eu gosto muito, mas aí é para dar uma baixada nessa onda de notícias pesadas, que infelizmente a gente está vendo nos jornais todos os dias, é o sonoticiasboas.com.br. É um site que tira de diferentes veículos de informação apenas coisas que são positivas. Então, quando vocês se cansarem, porque a gente abre o jornal, a gente lê sobre o quê? Sobre política, sobre tragédia, sobre pandemia. É o que está acontecendo. A mídia não pode se furtar a nos informar do que está acontecendo. Mas, quando você precisar de uma dose, né, de ânimo, o sonoticiasboas.com.br é uma forma de encontrar informações. Aí eles fazem aquela peneira, né, nas mídias de informação, e pegam as notícias que são positivas, que são boas, descobertas científicas, informações importantes, boas ações. É muito legal, também vale a pena. Mas o Danilo fez mais uma pergunta, né? Ler as devidas fontes de informações essa semana é o suficiente ou buscamos fontes no decorrer do ano? A prova, para mim, a prova, núcleo de concursos não trabalha com elaboração de prova muito em cima da data, é uma prática, uma rotina da própria banca. Então, a prova já está pronta. Se você buscar os seus olhares, aliás, o professor de atualidades fez revisões muito boas aqui no Revisando também, vocês podem consultar ali, acessa o canal no YouTube do Revisando, que tem bastante coisa lá também, mas podem consultar depois o professor Márcio para ver a possibilidade de pegar ali as aulas de atualidades do semestre, Danilo. Então, não acredito em algo que tenha acontecido há 15 dias ou há 30 dias, é muito difícil isso acontecer, tá? Posso estar errada? Posso, eu estou falando com base no que eu vejo em provas anteriores. É assim que a gente constrói o perfil da banca, observando as provas anteriores. Então, normalmente, pelo menos 30 dias antes da data da prova, e podendo ser até anterior. Então, a minha recomendação é que você dê uma olhada, se você for fazer uma peneirada de atualidades, no semestre, primeiro semestre de 2021, tá? É possível que alguma coisa de 2020 também seja resgatado? Mas é mais fácil ser algo do primeiro semestre deste ano, ok? Respondido, Danilo? Isso mesmo, no máximo do ano, tá? Muito... Se você olhar as outras provas, as provas organizadas pela banca, você vai perceber que esse é o padrão. Isso não significa que eles não podem, tipo, enlouquecer ali, despirocar totalmente. Vamos pegar alguma coisa de 2 anos atrás. De repente... Mas é muito difícil, porque não é o que o perfil da banca tem mostrado para a gente pelas últimas provas, tá? Professor Márcio pôs no chat ali o link do YouTube de uma degustação da aula de atualidades. Super recomendado, porque o professor faz esse apanhado que eu estou dizendo para vocês, o professor de atualidades aqui do Revisando já fez, tá? Então, ajuda bastante também. Leia jornais, leia revistas, busque nos portais de internet. Então, diversificados, como eu mencionei há pouco para vocês. Outra coisa que é bacana, mas que infelizmente está ficando difícil ultimamente, é participar de discussões sobre temas de relevância social. Portais do leitor, algumas postagens em mídias sociais. Então, é bacana isso? É muito bacana. Eu tinha por hábito fazer muito isso, de discutir mesmo. Só que as pessoas, elas entendem o discutir como brigar, e discutir é troca, não é briga. Discutir é confronto de posicionamentos. O fato de eu não concordar com A ou com B não significa que eu deva desrespeitar A ou B. Mas, infelizmente, o radicalismo parece estar tomando conta disso. Ainda assim, é uma boa estratégia. Então, se você tiver coragem, né, sangue frio para não querer esganar ninguém, participar dessas discussões também é uma forma de exercitar, além, né, da própria escrita, também a sua criticidade, né, o seu olhar crítico em relação ao que está acontecendo. Eu gosto muito de escrever
para o painel do leitor dos jornais, porque aí a gente não tem essa interferência direta e muitas vezes agressiva, porque tem moderação. Quando você escreve para um jornal e a equipe, né, do jornal publica ali o seu comentário, outras publicações que possam contestar aquilo que você está escrevendo, se são agressivas, são moderadas, então você não tem esse contato, não passa por essa aflição, né, que é ser ofendido gratuitamente por alguém que às vezes nem entendeu o que você comentou. Então, é uma estratégia, mas uma estratégia que nesse contexto atual está um pouquinho arriscada, um pouquinho perigosa, ok? Então, para a gente continuar, vamos pensar aqui primeiro o que é um tema. O tema é o assunto. Então, você vai receber na sua prova um assunto. E esse assunto também vai estar sendo explorado pelo texto motivador ou pelos textos motivadores, vai depender da proposta a ser apresentada para vocês. Então, o assunto mais amplo é o tema. Diante desse tema, você tem que elaborar uma tese, que é o seu ponto de vista. Então, dentro do assunto, eu elaboro o meu posicionamento, eu apresento a minha tese. O meu texto é construído a partir dos elementos que eu elenco para defender a minha tese. E a tese é um ponto tão importante dentro de uma redação que ela acompanha toda essa estrutura definida que eu vou explicar aqui para vocês agora, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a tese, ela surge lá na introdução, quando você contextualiza, né, apresenta a temática e se posiciona. Ela aparece em todo o desenvolvimento do texto, porque a fundamentação que você vai apresentar no desenvolvimento é em relação à tese, e ela aparece na conclusão, porque você pode finalizar o seu texto retomando a tese, reafirmando essa tese, apresentando um apanhado geral, desde que não repetitivo, da argumentação construída, ou, se for o caso, dando uma solução para o problema discutido. Então, a tese, ela é muito importante, você não pode se perder nesse sentido. Tese é o ponto de vista. Então, dentro do assunto, qual é o posicionamento que você vai assumir? Na introdução, então, é importante você apresentar o tema e também a sua tese. Quando a gente fala de uma boa introdução, nós estamos falando da capacidade que você tem de prender a minha atenção. Então, visualize que eu sou sua corretora, tá? Eu vou avaliar a sua redação. Então, quando você começou o seu texto, você o fez de tal forma que eu, ao ler, pensei, nossa, que bacana, quero saber o que mais essa pessoa tem a dizer. Então, uma boa introdução precisa chamar a atenção do leitor, ela precisa despertar o interesse pela leitura. E como é que você pode fazer isso? Você pode contextualizar o tema, você pode fazer uma breve narrativa de um fato relacionado, desde que você tenha espaço para isso. Você pode citar um exemplo, e se, de repente, a proposta traz uma situação hipotética, você pode mencionar essa situação. Foi o que aconteceu, por exemplo, no concurso do TJ, que eu mencionei há pouco para vocês. O texto motivador falava daquele episódio que ocorreu no Rio de Janeiro, em que um menor de idade foi preso a um poste, acorrentado, nu, não sei se vocês vão ter lembrança disso, e ele foi agredido, né, por algumas pessoas. A proposta de redação trazia notícia, apresentando esse fato, e aí quando a polícia chegou e levou esse menor para o atendimento médico, ele acabou fugindo, e trazia também 3 falas de pessoas que vivenciaram aquele conflito. Uma pessoa favorável à postura, outra contrária e uma que era ali morna, era o meio termo. A proposta de redação era sobre justiça com as próprias mãos, né? Então, como essa proposta apresentava uma situação hipotética, começar a redação mencionando o fato era uma forma também de contextualizar. Aliás, era essa proposta que tinha 7 comandos. Um deles era se posicionar em relação ao fato. Qual fato? A justiça com as próprias mãos. Então, as pessoas tinham, né, que assumir um posicionamento diante disso. Uma dica para vocês em relação ao posicionamento. O seu limite é sempre a legalidade. Sempre a legalidade. Eu posso ter qualquer opinião sobre qualquer assunto, desde que eu consiga justificar. Qual é a melhor forma de justificar? A legalidade. Aquilo que é permitido ou não pela lei que rege a todos nós. Nós todos que vivemos em sociedade estamos sujeitos às leis. Então, seguir o que essas leis permitem é uma boa estratégia para você assumir um posicionamento. Professora, isso significa que eu não podia apoiar
a decisão lá de agredirem o garoto, isso significa que é muito difícil você apoiar essa decisão, porque não há nada na lei que dê condições de ocorrência para a justiça com as próprias mãos. Então, prender o garoto, né, segurar o garoto até que a polícia chegasse é uma coisa. Agora, violar os direitos do garoto, ele era menor de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro em relação às medidas protetivas que são de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família. Nós, na rua, se aprisionamos um menor, despimos esse menor e agredimos esse menor, nós somos sociedade e estamos ferindo uma lei. Então, é nesse sentido que o nosso olhar tem que ser muito atento à proposta de redação. Então, não tinha como defender, porque a legalidade não me permite isso. Então, você até pode concordar com a retidão do garoto, mas não com o ato de despir, de acorrentar nu a um poste e de agredir, porque isso viola uma lei. Então, o nosso limite é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Tenha como um limite pré-estabelecido a legalidade. Você nunca vai estar errado. Eu trouxe aqui para vocês uma introdução que eu achei interessante. Ela é muito extensa. Não é esse tipo de introdução que você vai fazer na sua redação no concurso, principalmente se ela estiver trabalhando com 20 linhas. Mas justamente por ser extensa, ela me permite perceber o que é uma contextualização, o que é uma apresentação de tema e o que é uma tese. Então, olha só, o tema aqui, isso é uma redação de Enem, e o Enem nos dá 30 linhas, nos dá bastante espaço para discorrer, e ele exige uma introdução contextualizada que na sequência apresente o tema e na sequência apresente a tese. Eu podia sintetizar isso aqui, e eu vou fazer isso para vocês. Então, olha só, as primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Nesse sentido, e aí começa o tema, ó, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Entrei no tema, que era sobre isso, a proposta de redação, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Posicionamento da pessoa que escreveu esse texto. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Como é que eu reduzo isso aqui, já buscando gancho naquela primeira pergunta que o Danilo fez? Olha só. Eu posso dizer que, por mais que tenha havido consideráveis avanços científicos envolvendo TICs, que é uma sigla de amplo conhecimento, né? Esses avanços não deram conta de impedir problemas relacionados ao uso de tecnologias, como a manipulação comportamental via dados digitais. Por isso, discutir a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos se torna tão importante. Eu falei a mesma coisa em menos linhas, ok? Então, esse é um exemplo apenas para ilustrar para vocês como é possível contextualizar, apresentar uma temática e apresentar na sequência uma tese. Por mais que ele seja mais amplo, vou reiterar isso para vocês, por mais que ele seja amplo, eu também consigo reorganizar isso de uma forma mais sucinta, mais sintetizada. Necessariamente, esse texto trabalhou com mais 3 parágrafos. Um parágrafo para falar sobre a perda da autonomia de pensamento, ou seja, essa manipulação comportamental por conta do algoritmo da internet. Como um exemplo aqui, a gente tem a própria busca, né? Se você está buscando um carro, por exemplo, na internet, e mesmo que você compre ou não, sempre que você abrir a internet, você vai perceber que você vai começar a receber muita propaganda e muito pop-up de propaganda de carro. É o algoritmo, você pesquisou isso uma vez, está ali registrado que isso é uma das suas preferências, ok? Então, e o outro parágrafo, né? Um terceiro parágrafo falaria de fake news em eleições. Um exemplo disso, para esse contexto aqui, já que é já de 2 anos passados, foram as eleições americanas com a ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Então, a gente sabe, foi comprovado, houve uma investigação, que muita fake news circulou naquele pleito, e isso atrapalhou, acabou mudando, né, o rumo da eleição presidencial. Hillary Clinton, que era a oponente de Donald Trump, estava à frente,
Mas aí divulgaram uma notícia mentirosa sobre ela, perdeu muitos votos, o Donald Trump acabou assumindo o poder. Então, esses 2 tópicos é que vão ser trabalhados. Um último parágrafo, como resolver esse problema, porque isso é uma redação de Enem, ok? No desenvolvimento do texto, você vai inserir os argumentos. Para quê? Para defender o seu ponto de vista. Então, você tem que saber escolher argumento. O que é argumento? Argumento é uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Então, o argumento ele precisa ser favorável ao seu posicionamento. Por isso, né, você precisa sempre estar muito atento às exigências da proposta. Se ela trouxer, seu texto deverá abordar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, você tem que seguir. Você tem que seguir. E muitas vezes, quando as propostas trazem esses direcionamentos, os argumentos já estão implícitos ali. O que você vai usar para defender o seu ponto de vista? Então, o comando da questão discursiva, ele é poderoso. O que você faz na sua redação tem que estar absolutamente, totalmente de acordo com o comando da questão, ok? Então, esses argumentos, essas estratégias, eles precisam ser construídos, sobretudo, com assertividade. Então, você tem que tomar cuidado para ver se aquilo que você está colocando na sua redação como argumento é real, é correto, tá? Isso é muito importante. Às vezes, as pessoas puxam argumentos que são falácias, tá? O que é uma falácia? Parece verdade, mas não é. É uma construção trabalhada para levar você a uma conclusão equivocada. Isso não é argumento. O argumento defende um posicionamento previamente apresentado com bases sólidas. Ele é um subsídio real, ok? O que você pode usar como argumento? Pode usar autoridade, que é a fala de alguém, ó, um especialista, uma pessoa respeitável, né? Alguém que de fato tenha reconhecimento, uma pesquisa, uma instituição. Então, se eu quero, por exemplo, defender a segurança de uma vacina, o que eu vou usar como argumento de autoridade? A Anvisa, ou o pesquisador, a ciência, a autoridade. Tá? O que é o argumento de exemplificação? É você trabalhar com fatos, tá? Fatos que tenham ocorrido, cujo conhecimento seja amplo e sirva para configurar ali a validade daquilo que você está defendendo. Então, por exemplo, se eu quero defender ali um ponto de vista em que a sinalização mais expressiva nas vias de circulação de automóveis é uma garantia da redução do número de acidentes, eu tenho que pegar um fato em que um acidente grave foi impedido em função da sinalização da via. Aí é o exemplo. Argumento de provas, aliás, dentre esses 5 argumentos, autoridade de provas são os da minha preferência, são aqueles que eu recomendo que sejam utilizados, porque são os incontestáveis, de fato, né? O argumento de prova é, sobretudo, ali, os dados estatísticos. Quem é que vai discutir com uma pesquisa, com uma estatística, né? Só que você tem que tomar um cuidado seguinte, quando você usa argumento de provas, você tem que citar fonte. 70% da população brasileira é favorável a uma rigidez maior nas leis de trânsito. Como é que você sabe? Da onde saiu esse número mágico? Então, você tem que informar. Segundo pesquisa divulgado pelo Denatran, 70% dos brasileiros defendem uma rigidez maior nas medidas, nas leis de segurança de trânsito. Aí, tudo bem. Então, sempre que se usar provas, você precisa dar a fonte. Outro argumento de provas que também funciona bastante é a alusão histórica. É você mencionar um fato histórico conhecido, comprovado, que também serve para defender o seu ponto de vista. Quando a gente quer falar, por exemplo, de manifestações populares, um argumento que é muito usado diz respeito à alusão histórica, em relação a outros episódios em que a população foi às ruas e significativas mudanças políticas e sociais aconteceram. Então, a gente pode resgatar aqui o movimento dos caras, movimento, né, pela redemocratização do país, na década de 70, o movimento pelas eleições diretas em 84, se não me falha a memória, os caras pintados de 92, ali a eleição de Fernando Collor, o impeachment do próprio Collor, o impeachment da presidente Dilma. Então, o que acontece? São momentos históricos que são comprovados e que repercutiram em mudanças sociais.
isso funciona como argumento de provas. Há ainda os argumentos de princípio ou crença pessoal, e aí a gente está trabalhando com valores pessoais, éticos e morais, que seriam irrefutáveis, então tem que escolher exatamente o que, né, você vai fazer uso como argumento. Eu não recomendo muito, porque hoje vive-se uma instabilidade em relação a preceitos éticos e morais, isso é opinião minha, tá? Mas eu não recomendo, porque você pode, na hora de construir sua argumentação por crença pessoal, ter uma contestação ali da correção, que vai encontrar uma falha de sustentação, e aí você perdeu o argumento. Então, cuidado com esse, eu não recomendo que se use. E o argumento de causa e consequência, que vai trabalhar com informações, fatos, né, que ocorrem em decorrência de outro. Então, a gente sabe, por exemplo, que se... vamos imaginar que vamos mudar a lei de trânsito e agora você não tem mais a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Não haver obrigatoriedade do uso de cinto de segurança dentro de veículos automotores implica necessariamente um aumento no número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. O fato de eu usar ou não usar o cinto não implica necessariamente um cuidado maior do motorista em relação à circulação nas vias. Então, não vai afetar a quantidade de acidentes, mas o fato de eu usar ou não o cinto implica nos resultados dos acidentes, porque quando o motorista, a gente sabe disso, quando o motorista está com cinto de segurança e acontece uma batida, ele tem uma proteção maior do que se ele tivesse sem o cinto e acabaria voando pelo vidro, fatalmente o desfecho seria o óbito. Né? Então, vocês estão entendendo a questão da causa e da consequência? Aí você constrói dessa forma. São tipos de argumentos que vocês podem fazer uso na prova de vocês, tá? A conclusão, ela precisa sempre estar relacionada à trajetória que o texto trouxe. Então, você pode retomar a tese, você pode apresentar uma síntese dos argumentos e, se for o caso, até apresentar uma solução para o problema discutido. Quando você precisa fazer uma conclusão por solução, que é esse último exemplo mencionado aqui, a própria proposta de redação pede isso para você. Ela já vai estar lá, dê uma solução ao problema. E aí você sabe que tem que finalizar dizendo o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer e qual o resultado disso. Tá? Mas dificilmente os concursos cobram dos candidatos uma proposta de solução na sua redação, porque isso exige mais linhas. É muito raro, é um tipo muito específico do Exame Nacional do Ensino Médio. Não se caracteriza pertencente ao universo dos concursos públicos, tá? Importantíssimo sobre conclusão, não insira ideias novas, você está finalizando. Outro ponto importante, não use verbo no gerúndio, concluindo, finalizando. Isso, do ponto de vista gramatical, é um erro terrível, porque o gerúndio é uma forma verbal que indica uma ação contínua, ou seja, algo que se mantém. E você está concluindo, então você tem que finalizar. Você não pode deixar aberta a possibilidade de ainda haver discussão. Então, sem ideias novas, sem verbos no gerúndio. E aí, uma proposta da banca para demonstrar, para ilustrar para vocês isso tudo que eu estou falando. Essa proposta foi aplicada num concurso em 2018, tá? E ela trazia um texto do Martin Caparrós, que foi publicado no jornal É o País. E nesse texto, eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu vou compartilhar esse PowerPoint com vocês assim que finalizar aqui a aula, tá? Esse texto, ele falava sobre uma possibilidade de alteração dos hábitos alimentares em função de um cuidado com o ambiente. Então, ele apontou no texto N problemas ali da criação de gado, a questão do espaço, do pasto, da camada de ozônio, enfim, N problemas. E trouxe uma sugestão. Aliás, ele também fala que é um problema a alimentação desse gado, né, para engorda, para depois você abater, para você se alimentar, para o ser humano se alimentar da carne. Então, ele trouxe ali uma outra possibilidade, cujo valor proteico era até maior que o da carne de gado, que era a ingestão de insetos. Então, ele defende isso, é um texto bastante extenso, ó, né? Então, e ele fala quais são os problemas, né? Por que essa sugestão dele não repercutiria tão bem, embora houvesse benefícios, né, nessa troca. Enfim, uma discussão bem interessante, depois fica aí a proposta para vocês lerem. O que eu quero mostrar? Como a banca se organiza. Ó. É uma proposta do núcleo de concurso. Então, eu tenho um texto publicado num importante veículo de informação, que é o El País.
E aí eu tenho 4 comandos, ó. Isso foi de um concurso público, 12 a 15 linhas. Contextualizar a problemática apresentada. Para você fazer isso, e aqui, gente, já seria o parágrafo de introdução. Para você fazer isso, você precisa ter lido o texto e ter entendido o texto, para apresentar ali brevemente qual é a discussão que está sendo proposta. Então, ele está falando de uma substituição de fonte de proteína para o ser humano, visando uma melhoria socioambiental. Essa é a problemática. Então, a introdução do texto já trabalharia com uma exigência de leitura muito grande. O segundo ponto, ó, destacar os pontos principais da argumentação do autor. Então, eu quero que você, a proposta quer que você busque lá no texto base o que o autor, o Martin, elencou como importante para defender esse ponto de vista dele. Não se esqueça de que você está fazendo um texto discutindo a questão, ou seja, isso é um texto de natureza dissertativa. Não necessariamente discutir a questão exige a sua opinião, mas o terceiro item da proposta exige assumir um ponto de vista acerca dos desdobramentos desse quadro do comportamento humano devidamente fundamentado. Traduzindo, contextualize apresentando a problemática que o Martin levantou no seu texto. Identifique quais são os pontos usados pelo Martin para defender esse ponto de vista. Assuma um posicionamento em relação à questão. Você concorda ou não concorda com essa argumentação do Martin, com essa problemática que o Martin trouxe? E aí, como você precisa fundamentar, deveria necessariamente inserir argumentos que defendessem o seu ponto de vista. E o que foi mais difícil, né? Mais complicado para quem fez essa prova, um texto de 12 a 15 linhas. Um texto de 12 a 15 linhas, ó, uma observação importante para vocês, é um texto que pode ser feito, a gente chama de texto em bloco. Eu posso trabalhar esse texto em 2 parágrafos. Num primeiro parágrafo, eu atenderia os primeiros 2 itens, num segundo parágrafo, o terceiro, porque aí eu tenho ideias diferentes. Enquanto eu contextualizo a problemática apresentada pelo Martin, eu estou em uma ideia. Quando eu apresento os argumentos do Martin, é a mesma ideia. Posso deixar isso no mesmo parágrafo. Quando eu me posiciono e justifico o meu posicionamento, é uma outra ideia, um novo parágrafo. Então, se você tiver, por acaso, que trabalhar com um texto tão curto quanto esse, que aí já é maior ainda, né, Danilo, as nossas dificuldades em relação à extensão de texto. Eu também sou uma pessoa que escrevo bastante. 2 parágrafos aí é mais do que suficiente. 20 linhas, aí você pode tranquilamente quebrar em 3 parágrafos, não vai ser um problema, ok? Então, essa é uma proposta da banca, isso é para você entender o perfil do núcleo de concursos da UFPR, tá? Bastante complicado, né, meu amigo? É assim mesmo. Sabe por quê que eles colocam poucas linhas, gente? Porque tem um potencial de quem escreve que dá uma avaliação muito legal que se chama concisão. Então, eu quero saber se você consegue dar conta de, em menos linhas e menos palavras, alcançar uma amplitude de ideias maior. E isso é possível, só que exige, em contrapartida, bastante treino, tá? Então, vixe, sério, Danilo? Nossa, ó, o Danilo está dizendo que fez concurso de São Paulo, PM São Paulo, mínimo 15, fiz 26. Eles não leem, Danilo. Ó, o problema, já volto. Oi? Eles deram mínimo de 15 linhas, mas não deram máximo. Deram uma folha com 30 então linhas. Aí não é um problema. Aí não é um problema. Foi ótimo. Tá? Se você tem... Ó, isso é uma boa pergunta. Já vou para a sua pergunta, Sérgio, que é muito boa também. Se eles dão no edital, você tem no mínimo tanto, mas não te dão o máximo, você pode usar quantas linhas houver ali na folha. Se eles dão um máximo, qualquer coisa que passe desse máximo é desconsiderada. Então, é como se você não terminasse o texto. Eles nem leem o final. Então, você acaba sendo penalizado de qualquer forma, né? Só tomem cuidado com isso. Gente, o Sérgio fez uma pergunta muito boa sobre a tese. Quer ver? Aí a professora, aqui, abriu o chat, ó. Nesse modelo, há necessidade de colocar a tese? Sempre, a tese sempre deve aparecer, Sérgio, porque ela é o seu ponto de vista. Veja que, necessariamente, o seu ponto de vista nessa proposta era o terceiro item. Assuma um ponto de vista. Então, você contextualiza a problemática mostrando o tema. Você destaca os pontos principais da argumentação do autor ainda no texto base, mas aí a sua tese entra na sequência.
Então, sempre que você precisar se posicionar, a tese precisa ser apresentada. É algo indispensável em relação ao texto. Mas o que eu gostei dessa proposta, e eu queria, por isso, né, o que justifica eu ter trazido essa, e não a última do concurso de PM, por exemplo, é justamente o fato de que lá no edital, a banca deixou claro que as especificidades da prova vão ser apresentadas no comando da questão. E aqui estão as especificidades da prova. Então, o que é soberano para vocês? O comando. Você tem que fazer o que está sendo pedido aqui. Não existe a possibilidade de vou fazer um ou outro. Não. E aí, a minha sugestão é que você faça do comando um checklist. Primeiro ele pede para contextualizar a problemática. Qual que é a problemática? Coloquei aqui, tiquei o primeiro item. Depois ele pede para destacar os pontos principais. Os pontos principais são esse. São 3. Coloquei aqui os 3. Tiquei o item. Depois ele quer que eu assuma um ponto de vista. A minha opinião está aqui. Tiquei o ponto de vista. Mas ela tem que ser fundamentada. A fundamentação está aqui. Tiquei o item. Meu texto contei, ele tem 15 linhas. Beleza, cumpriu a proposta. O que determina, o que rege o seu comportamento nesse concurso é a proposta. Tem que seguir o comando. Muitas pessoas, voltar ao exemplo do concurso do TJ Paraná. Tinha 2 comandos, precisava apresentar assim. Qual é o problema discutido e se você se posiciona favorável ou não a ele. 2 comandos. A pessoa que foi direto, dizendo, eu sou contrária à justiça com as próprias mãos, mas não apresentou qual é a problemática, já perdeu metade da nota, porque não fez metade do comando. Então, o comando é sempre determinante, isso é importante que fique claro para vocês, tá? A tese vai, Sérgio, no primeiro parágrafo, num texto tradicional. Aqui, nesse comando, ela vai aparecer depois, se você seguir essa ordem. Mas nada impede, por exemplo, que eu altere a ordem. Se eu der conta de trabalhar dessa forma, mas é mais difícil. É melhor seguir a ordem do comando. Então, a tese, nos textos de estrutura tradicional, vai aparecer no primeiro parágrafo, você tem razão. Mas aqui, se a gente for pegar a essência do que é tese, que é o posicionamento sobre a temática, só vai aparecer depois. Tá? Que bom! Que bom, eu fico feliz que esteja aqui, que essa nossa conversa esteja sendo útil e boa para vocês. Essa é a nossa intenção. Então, para a gente se encaminhar, né, para a nossa finalização, e a gente já está mais de 1 hora conversando. Olha, quase 4h30 já. Algumas recomendações, assim, bem importantes para vocês. Primeiro, faça uma boa leitura do comando, professora. Do comando, eu vou corrigir 2 erros de digitação aqui antes de mandar o PDF disso para vocês. Uma boa leitura do comando da questão. É o comando que direciona as suas ações. Identifique os direcionamentos apresentados no comando da proposta, como os que eu mostrei para vocês aqui nesse exemplo. Isso é importantíssimo. Identifique a temática abordada no texto base para facilitar as reflexões e atender ao comando. Foi isso que essa proposta pediu. Então, o texto base está falando do quê? Está falando de tal assunto. Legal, já sei qual é o tema, vai facilitar a minha vida. Nossa, muito. Tá? E para você dar qualidade para o texto, tem que estar muito atento à coesão e à coerência. Existem 8 fatores que dão qualidade para um texto. Em quais desses 8 você tem que se apegar? Coesão e coerência. Tá? Contextualização, já expliquei o que é. Você situar o seu leitor em relação ao assunto do texto. Intencionalidade é você estar produzindo um texto que está de acordo com a sua pretensão. Eu entendi que eu tenho que fazer a minha redação falando disso aqui. Fiz o texto falando disso aqui, legal. Tem intencionalidade. Informatividade é você garantir, né, que o seu leitor vai aprender com o seu texto, que você vai inserir ali informações. A aceitabilidade tem a ver com a coerência, né? Com você produzir um texto que vai ser aceito por quem lê, ou seja, que faça sentido pensando no próprio texto e no universo, né? Na sociedade que nos circunda. Situacionalidade é você produzir um texto que se encaixa na situação criada pela própria proposta. E intertextualidade, ela acontece sempre que você dialoga, de alguma forma, o seu texto com outro que seja conhecido. Mas desses fatores, coesão e coerência são os mais importantes.
Então, o que é coesão? É gramática, coesão é interno, tá? Coesão é você fazer uso de elementos de ligação para garantir as relações de sentido entre palavras, entre enunciados e entre parágrafos. Então, se você, por exemplo, ó, se você começa um parágrafo dizendo assim, se por um lado, e aí você continua, tal coisa é assim, 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 necessariamente eu preciso ter por outro, isso é coesão. Então, eu estou estabelecendo os vínculos de sentido, e coesão se garante num texto com conhecimentos normativos. Sempre que você usa um conectivo, você tem que estar de olho no valor semântico desse conectivo. Isso é gramática. Então, você tem que saber que o mas é adversativo, você tem que saber que o logo é explicativo ou conclusivo, você tem que saber que o caso é condicional. É assim. O valor semântico indicado pelo conectivo ajuda a construir o sentido naquilo que você está escrevendo. Esses elementos coesivos, eles servem para retomar informações, olha como ele cria o vínculo, ou para antecipar informações. E o melhor exemplo aqui é quando você usa este, quando você usa esse, né? O esse retoma, o este antecipa. Pronomes possessivos, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, conjunções, sejam elas coordenativas ou subordinativas. Isso tudo é essencial para produzir um texto coeso. Então, eu reitero, se você tem dificuldade com o uso desses elementos, você precisa das aulas de língua portuguesa. Esses conteúdos que são estudados para a prova objetiva são cobrados na prova discursiva de forma prática. Então, você aprendeu, você usou na prova objetiva. O núcleo de concursos tem uma característica muito própria, que é trazer todos os conteúdos para o texto. Então, questões interpretativas são muito recorrentes em provas. Então, esses conhecimentos, eles vão ser cobrados. Se não na parte objetiva, com certeza, na prova discursiva. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês visualizarem a coesão. Ó. Se eu entender a coesão como peças de um quebra-cabeça que, bem encaixadas, formam uma unidade de sentido que é o texto, faz todo sentido enxergar esses elementos em vermelho aqui. Ó. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, o que eu estou vendo aqui? O porquê ele está vinculando a informação que tem antes da justificativa que vem depois. O porém está vinculando tudo que vem antes e estabelecendo uma relação de oposição com a informação que vem depois. Uma vez que está justificando a informação que vem antes. Isso é coesão. Então, você usar esses elementos para unir as informações, para vincular essas informações e construir a partir delas relações de sentido, é dar ao texto coesão. E é um importante elemento quando a gente fala de correção do texto. Já a coerência é a unidade. Então, o texto é coerente quando ele se mantém fiel ao assunto, quando ele garante ali o seu sentido, quando o propósito de quem escreve se faz real no texto. Então, se você planeja ali na sua cabeça, ó, esse texto está me perguntando X, então eu vou responder X. Se você responde X, o texto é coerente. Então, é uma relação lógica entre as ideias que precisam se complementar. A coerência é resultado da não contradição entre as partes do texto. E aí, para a gente entender coerência, dá uma olhada nessa imagem que eu separei. Porque um texto coerente é um texto que tem continuidade, ou seja, em que você vai perceber real a retomada de informações importantes, mas também tem progressão. Você insere novas informações que fazem sentido com as anteriores. Por isso, a gente fala que um texto coerente tem articulação. Esse fazer sentido é o que se chama encadeamento lógico e organização das informações. Uma informação vai puxando a outra. Elas precisam estar vinculadas. E aí você constrói um todo significativo em que a não contradição se faça real. Desses 4 pontos, a não contradição é aquela que as pessoas mais falham. Por quê? Porque muita gente esquece de ler o que escreve depois de escrever. E aí não percebe que algumas informações estão
incompatíveis entre si, ou seja, você põe uma informação que é contraditória à outra. É mais ou menos como aquele exemplo, é um clássico exemplo de não contradição. A pessoa vem com um discurso lindo contra racismo, por exemplo, e ela diz assim, eu não sou racista. Você quer uma afirmação mais enfática que essa? E aí ela continua, eu até tenho amigos negros. Ela acabou de criar o que a gente chama de não contradição. Porque quando eu digo eu não sou racista, eu até tenho amigos negros, esse até, ele exerce uma função muito importante na sentença. Ele vai atribuir à informação ter amigos negros um peso tão grande que funciona como um fardo essa amizade. Então, automaticamente, o receptor da informação percebe a incompatibilidade dessas informações. Diferente seria, por exemplo, se eu dissesse, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, sem a presença da preposição até. Então, veja como, né, a não contradição se constrói quando a gente pensa na produção de um texto de natureza dissertativa ou dissertativa argumentativa, um texto em que você necessariamente expõe o seu pensamento, apresenta o seu posicionamento sobre um tema qualquer, ok? Então, essas eram as informações que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu, de fato, espero que possa ter ajudado, porque eu entendo que se preparar para um concurso, eu trabalho com concursos públicos há muito tempo, eu trabalho para uma mesma empresa há bastante tempo, inclusive foi lá que conheci o professor Márcio, temos uma longa, né, amizade, e a gente sabe que a angústia de quem está se preparando para um concurso é muito grande. Então, o mais bacana, eu trabalho com aulas gravadas, então o mais bacana desse projeto é justamente a possibilidade de interação, é poder sentir a satisfação de responder as perguntas que são feitas. Por isso, antes de eu dar o tchau, né, Márcio? Vou perguntar mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta? E agradecer ao Danilo e ao Sérgio, que fizeram excelentes perguntas, ajudaram bastante a nortear aqui a nossa professora. Conversa. Oi, Roberta. Pois não. O meu não é pergunta, é até um elogio. Aquela aula que a gente teve antes da PRF me ajudou bastante. É mesmo? Que coisa boa! Que a gente... Eu vou até rever essa aula lá no Revisando para PC, né? Que eu estou estudando para PC, para PCPR. Então, eu lembro lá na hora da redação, eu lembro que a gente conversou. Sim, é verdade. Olha só que coisa boa, né? Essa é a inovação do projeto, de a gente poder ter, mesmo nesse momento pandêmico e distante, né? A gente poder interagir. Aquela ideia que mesmo aumentando, que não adiantava aumentar o valor da multa, ou multar mais, que isso não fazia cair os acidentes, né? Que legal. E isso me ajudou lá, porque estava bem relacionado. Que coisa boa. Que bom, parabéns pela aula, obrigada. Obrigada, e fico na torcida por você e por todos vocês, né? Obrigada. Olha aí, Márcio, estamos colhendo frutos. Não, com certeza, isso é bom a gente ver, né? E como a Roberta falou, como essa aula fica gravada, o aluno, ele fez um curso, ele pode, próximo, vou dar uma revisada, vou dar uma olhada. Por isso que o nome do projeto é Revisando, né? Para que a pessoa vai ficar disponível para vocês, de forma gravada no YouTube, e você poder assistir outras vezes também. Então, acho que a gente uma ação contínua. A gente está fazendo o nosso papel aí, está colaborando com o pessoal. Com certeza. Professora, abriu o microfone, posso dar a palavra? Claro. Professora, então, uma dúvida gigantesca que eu sempre tenho nas minhas redações é sobre a contextualização na hora de fazer essa introdução. Eu tenho que citar todos os dados no texto dentro da introdução ou apenas contextualizar aquilo que eu entendi realmente? Não necessariamente. Você pode... aí você está me perguntando especificamente do exemplo que eu usei? Ou posso pegar num modo geral? Não, pode ser no modo geral. No modo geral, não necessariamente, Danilo. Quando a gente vai contextualizar, é o viés que a gente escolhe para dar condições de quem está lendo de entender a nossa linha de raciocínio. Então, por exemplo, se eu vou fazer um texto sobre violência... um episódio super interessante que eu achei incrível envolvendo polícia militar.
a mulher ligou para a polícia militar e disse, estou ligando para pedir uma pizza. O policial do outro lado da linha falou, a senhora sabe o que é uma delegacia? Ela, sim, eu sei. E aí ele sacou que ela estava pedindo socorro, mandou a viatura para o endereço dela, estava sendo agredida lá pelo companheiro. Vamos pensar em violência doméstica, tá? O que é contextualizar? Se você vai defender ali, vai trabalhar com um texto em que você fale sobre o feminicídio, sobre a importância da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, ou até sobre, né, esse crescimento decorrente da pandemia nos casos de violência, o contextualizar é dar condições de quem está lendo que você vai falar disso. Então, se eu posso contextualizar por narrativa. Se eu começo meu texto contando, né, por exemplo, alcançou grande repercussão o episódio envolvendo o policial militar que, de uma empatia muito grande, percebeu o pedido de socorro da pessoa que ligou para a delegacia pedindo uma pizza e enviou uma viatura para casa, isso já é uma contextualização. Então, quem está lendo, Danilo, já vai entender que o que você está querendo dizer é, vou falar nesse texto sobre violência doméstica. Entendeu? Legal. E daí eu posso citar os outros dados e os acontecimentos durante o desenvolvimento. Isso, ao longo do desenvolvimento do texto. E aí você usa essas informações sempre, duas formas de usar as informações, como exemplo ou como ponto de partida para um posicionamento, para defender um posicionamento. A minha sugestão é se posicione sempre primeiro, porque daí você usa o que você já tem para validar a sua opinião. Se você tem, por exemplo, ali um dado do texto motivador, um percentual de vítimas de feminicídio, por exemplo, se posicione sobre isso e aí usa o dado para validar. Eu tenho razão. Se você diz assim, é preocupante perceber que em uma sociedade considerada evoluída, o número de vítimas de homicídio por motivação de gênero seja tão grande. Então, há necessidade de ações imediatas. Afinal, é um crescimento de 200% dos casos. Aí você usou o dado, tá vendo? Para validar um posicionamento. É a melhor forma de colocar no texto. Tem que colocar a fonte junto, né? Coloca a fonte junto, para dar validade para aquilo que você está escrevendo. Perfeito. Professora. 32,727 na prova que valia 40 lá da PM São Paulo, na redação. É uma boa nota. Lá deu rock, né? Lá deu certo. É uma boa nota. Então tá bom. Obrigado, professora. Nada, imagina. Boa prova, hein? Professora, em relação a essa questão do PM, eu não sabia dessa história, mas o que dá também para justificar é essa, que eu já vi duas campanhas, uma era do X, com batom na mão, na farmácia, e tem uma outra que eu não estou me lembrando, então é uma coisa que está ficando, essas atitudes de uma maneira da mulher reclamar, né, dentro da pandemia, eu já vi pelo menos duas, né, são exemplos na imprensa. Pode usar. Alcança, Roberta, a mesma finalidade. Quem lê o seu texto reconhece naquela exemplificação, naquela breve narrativa, uma contextualização, ou seja, eu reconheço a temática que vai ser abordada ao longo do texto. Tá bom, obrigada. Nada. Isso, pessoal. Professor, a última dúvida. Oi. Durante o texto, é bom eu dar um exemplo. Nesse texto do Martim Caparrosa, eu falei sobre essa uva que no Nordeste brasileiro eles comem, que é aquela formiga. Eu refiz esse texto. É bom você colocar um exemplo, ganha nota? Você está dando informatividade para o texto. E não é só na região Nordeste, na região Norte e Centro-Oeste também. É um prato típico. É bom, pode usar sim, Sérgio. Enriquece o seu texto. Tudo que você agrega, enriquece. Então, pode usar sim. Então, tá. Você tirou muito a minha dúvida sobre... Porque eu estava fazendo esse texto do Martim Caparrós, e eu tentando colocar a tese no primeiro parágrafo, não ia. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou colocar essa tese no primeiro parágrafo? E eu não estava desenvolvendo. Eu fiz de outra maneira, eu coloquei no terceiro, daí ficou legal. Mas eu estava bem perdido nessa parte, assim, sabe? Segue o comando, Sérgio, aí não vai dar erro. Você viu que na hora, no comando aparece ali o seu posicionamento, que é onde você vai trabalhar a tese, depois. Esse é até um bom exemplo para ilustrar que a gente não consegue ter um modelo pronto de texto para a prova. Não tem como. Então, porque cada banca tem uma particularidade. Essa é uma preocupação que a gente que trabalha especificamente com concurso tem. Qual é a particularidade da banca? A particularidade dessa banca é tal. Então, eu tenho que trabalhar em cima disso. Entendeu? Por isso que você teve essa dificuldade. A particularidade da banca é trabalhar com comando. E você siga o comando. Seguir o comando não vai dar erro.
E que bom que esclareceu sua dúvida. Fico feliz. Muito obrigado. Ajudou bastante. E se não tiver... E daí, se não pedir uma conclusão, não faça também. Não faça mais nada daquilo que ele pedir, né? Exatamente. E principalmente porque o núcleo de concursos é muito objetivo nas suas provas. E está trabalhando com um número limitado de linhas. Então, faça exatamente o que está pedindo. Sem invencionismos, né? Não há necessidade. Segue o que está pedindo ali, que você vai dar conta de fazer uma boa redação. Muito obrigado. Ajudou muito. Nada. Que bom. Que bom. Fico bem feliz, gente. Era isso, Márcio. Finalizamos aqui mais uma aula de redação. Beleza. Mais uma aula, nós estamos revisando, né? Que o pessoal curtiu e aproveitou. Pessoal, essa aula a gente encerra ela agora. Ela vai ter um processo para ela subir. E assim que ela tiver já, eu coloco à disposição o link para vocês poderem assistir de novo, né? Quantas vezes quiser. Tranquilo? Obrigado, Dani. Até a próxima. Obrigadão a todos aí. Boa prova. Boa Sucesso, prova hein? para todos. Até mais, pessoal.